Olá, amigos. Vamos dar sequência ao programa Recognição. Esse é o primeiro módulo de 3, otimizando o cérebro. O processo do baixo desempenho, ele advém de 3 inércias. E essas inércias são 3 inércias na nossa vida, onde você não atinge o estado desejado, você não consegue atingir suas metas, objetivos. E dessas 3 inércias, a primeira é um metaprograma, que é um processo. Todos os processos são inconscientes, mas na verdade muitas vezes você tem consciência do que você faz errado, mas não tem uma metodologia, um mecanismo, um caminho certo. Não há outro jeito de se comportar, exceto se você conhece esse outro jeito. É impossível conhecer o outro jeito de se comportar se você só conhece um jeito de comportamento. Qual outra opção você vai ter de se comportar se você não conhece a outra opção? Quanto mais alternativas você possuir, mais possibilidades de êxito. É o que eu sempre falo, há sempre uma escolha. Mas se você tem flexibilidade e tem muito mais recursos dentro de um sistema, você tem muito mais escolhas. Quanto mais escolhas, mais potencialidade você tem para ser bem sucedido. A primeira inércia que atrasa a vida de qualquer um é o metaprograma. E o metaprograma advém de uma crença. A crença, ela está arraigada na alma. Essa crença, ela é limitadora porque ela tem 2 variáveis. Uma, ela pode ser da sua identidade mental. Você distorceu o evento, você observou a experiência e analisou que aquela tomada de decisão era mais adequada, talvez inconsciente, conseguiu e continuou repetindo aquilo. É um padrão repetitivo no seu mapa mental. Todo o processo de tomada de decisão, ele é observado quando está consciente, aqui na frente, aqui na sua testa, no córtex pré-frontal, nem todo o lobo frontal, conectado ao hipotálamo e derivando pelo tálamo, que é um motor de busca, é o tipo Google do nosso cérebro, ele que é a interface, levando lá na mente inconsciente para o hipocampo, que ele determina aonde vai ser guardado, conforme a sensação, a emoção, conforme as matizes, essas cores emocionais que vão estar presentes. Então, são 6 milhões de mapas mentais que vão estar guardados ali, guardando essas informações. Então, o metaprograma é uma crença arraigada, que ela advém da sua característica, seu DNA mental ou do ambiente. Conforme você viu sua mãe, seu pai, né? São metaprogramadores. Quando você vê sua mãe, a forma como você aprendeu a falar, vendo ela falar. E se ela fala errado, provavelmente você aprendeu a falar errado. Com 7 anos você cria uma identidade mais independente. E aí você, nesse sistema, saindo, se desvencilhando do pré-operacional, o operacional e a parte concreta, você consegue decidir se quer ou não. Você tem o discernimento, se quer ou não continuar falando errado. Quer ou não continuar sendo como sua mãe. Por mais que você a ame, se ela foi limitada, você não deve segui-la. Metaprograma, então, ele advém de experiências que você interpretou equivocadamente, distorceu, generalizou ou omitiu, são 3 variáveis, aí outro papo depois, ou você adquiriu no ambiente, com pessoas, modelando pessoas, essas pessoas te influenciaram. A segunda inércia que gera o não atingimento de metas, objetivos e estados desejados é a barreira mental. A barreira mental é um buraco negro no seu hipocampo. A barreira mental, ela é um ponto cego na sua mente. A barreira mental é um hiato, é um gap. Essa barreira mental é como se fosse um quebra-mola. Toda vez que você passa ali, você passa, mas você não observa o que é aquilo. Você não investiga, você não elicia, você não quer saber. Por que você não quer saber? Porque há um custo emocional, há um custo fisiológico, há um medo. Se eu descobrir o que é isso, talvez eu me decepcione mais comigo mesmo. Então, a barreira mental é um ponto cego. E ali é uma insegurança, há medo, há um monte de processos sabotadores no sistema límbico. A barreira mental, ela te limita tanto
mas você ignora o que realmente te limita. E aí você vai limitando cada vez mais o espectro de autoconhecimento, de autoconsciência, de quem você é, de que você é. Tá? A terceira inércia que atrasa a sua vida é a autossabotagem. Mas a autossabotagem geralmente ela é adquirida após você superar a segunda barreira, a segunda inércia, que é a barreira mental. A barreira mental é o nível subsequente talvez do metaprograma, mas a autossabotagem, a terceira inércia, ela é um nível subsequente da barreira mental. Então você só passa para a terceira fase quando você vence a segunda. Quando você realmente descobre qual é esse buraco negro que existe lá na sua mente, né? Essa barreira mental, esse hiato, esse gap, aí você passa para o terceiro nível da inércia. Quando você procrastina coisas e deixa de fazer, porque é autossabotagem. Existe na natureza humana um sistema sacrifício-recompensa. Eu posso ser feliz 3 dias, mas eu não mereço ser feliz no quarto. O quarto dia é de prova e expiação. Então você se sabota. Toda vez que você consegue uma fluência de estados mentais positivos, caminhando para a felicidade, algo que você fez, que a sua mente consciente determina que não deve ser tão ousado o plano para a felicidade, e ela vai e sabota. É muita felicidade e há um questionamento interior perguntando por quê? Por que tanta benevolência, tanta primazia, tanto dos beneplácitos? E aí essa pergunta é um processo inconsciente de sabotagem, porque ela fala, não, agora tá bom, eu me dou satisfeito. É como se você atingisse um nível de proficiência no seu trabalho, e aquilo tem um círculo na mente, você cria um círculo na mente, eu vou avançar até esse limite aqui, mas eu não mereço. E aí você fica a vida toda estacionário e não cresce. Então, sempre esse próximo evento, ele tem essa escala, ele é um sistema escalar de metaprogramas, de barreira mental e de autossabotagem. Quando você começa a descobrir isso, aí você para e negocia esse sistema. Não, então tá bom, já que é 3 dias de recompensa e 1 de sacrifício, eu quero passar para 5. O que eu posso fazer para isso? O que eu posso rever na minha vida, de experiências, de atitudes que eu tive, que eu não tive empatia, não tive compaixão, não fui sensível o suficiente para entender a dor do outro, ou a minha dor? O que eu posso fazer agora? Ver um futuro excelente, mas se você abdicar do presente excelente, nunca o futuro vai ser medíocre, ok? Então, passando das 3 inércias, agora a gente vai falar sobre essa otimização do cérebro, que a sua mente programa o cérebro, ok? Então, você tem que entender primeiro que o mau desempenho, ele advém de falta de autoconhecimento, de falta de pensar, de investigar. Você tem que investigar, interromper e aí causar uma imersão. Você tem que investigar e interromper. Quando você interrompe, você interpreta a melhor forma, da melhor abordagem, do melhor foco. Aí faz a escolha, depois você sai a imersão e depois interagir. São 5 isso. Né? Vamos lá. Como a gente consegue iniciando esse primeiro modo? Primeiro, a gente tem que ter consciência da impossibilidade do não pensar. Né? É impossível não pensar. É impossível. Eu sempre brinco, não pense no cachorro preto, já pensou. Né? É impossível não pensar. Então nós devemos construir formas adequadas para ter uma ecologia mental. Temos que construir formas adequadas de pensamento. Como? E primeira regra, a regra inicial, quando você ainda não tem o recurso, ter consciência que o pensamento é um plano secundário cognitivo. O plano principal é o sentimento. Bons sentimentos não geram maus pensamentos, ok? Então, se você estiver pensando errado, estiver tendo um baixo nível de ecologia mental, o que você deve ser? Um facilitador universal. E o que você deve ser para você nesse momento? Ser um executor de sentimentos, ok? E aí você começa a construir formas adequadas de pensar, já que é impossível não pensar. Então você cria padrões totalmente impulsionadores.
ok? Os padrões inconscientes disparam na programação. São reações incoerentes e imprevisíveis. Como imprevisíveis? São imprevisíveis para quem não se conhece, mas para quem se conhece e já está pensando nesse tipo de formatação cerebral, ela é totalmente previsível. Porque qual é o problema do impulso? O impulso é no momento que você estava consciente, se deparando com um evento, com uma experiência, aquilo era totalmente inusitado e você tomou uma decisão. E aquela decisão você não pensou mais acerca de quão ela foi bem sucedida ou quão ela foi mal sucedida. Você acha que aquela decisão é certa, padronizou, salvou, está lá no hipocampo. Na próxima oportunidade que ela surgir, você vai ter a mesma reação. Isso é mediocridade, baixo nível de desempenho, ok? Então, o incoerente agora, você tem que ter consciência do que é incoerência. A incoerência é uma reação repetida. Porque você pode viver, você pode ter consciência que seus fracassos são experiências enriquecedoras, mas você não pode se dar o luxo de ter recorrência no erro. A cada dia, se você ter um novo erro e isso for uma aprendizagem, beleza, mas se você recorrer, não. Se houver recorrência, não há perdão para isso. Aí você vai ser mais um desses sofredores que estão no planeta aí sofrendo. Ok? Todo o processo agora daqui para frente é você criar uma sintaxe mental da coerência de quão cada decisão começa a ser um tijolo para a grande construção do seu futuro. Porque todo o comportamento padrão inconsciente, sabe, ele advém de um impulso. Toda tomada de decisão é de baixo nível de desempenho. E aí isso é um comportamento que se torna hábito, e esse hábito se torna um vício, e esse vício você agora dispara e não consegue ter autocontrole sobre isso. Aí vem ansiedade, depressão e morte. Todo hábito limitante é executado pelo inconsciente, mas ele foi programado pelo consciente, você acabou de ouvir isso. Né? Um dia ele foi consciente, essa decisão equivocada tornou um padrão de comportamento, e tal comportamento ele pode ser erradicado com crença impulsionadora de quem você pode ser daqui para frente, porque sua vida é um papel em branco e pequenas anotações a lápis foram expressas. Então você agora tem o direito de escolher quais são os comportamentos impulsionadores, quais são os limitantes, onde está a ilha da merda, onde está a ilha da fantasia, e como você quer ser, matriz do fracasso ou matriz do sucesso. Crie uma equivalência de quais comportamentos você teve ruins e bons, e agora se prenda nos bons e começa a ter consciência disso. Essa é a contrapartida ecológica. Essa é uma reversão psicológica agora. Isso é o processo de recognição TUC. Né? Então, nesse caso aí, é o velho saindo para o novo entrar. É nisso que resiste essa master ideia. Você tem que ter um bom motivo para levantar da cama todos os dias, ou seja, crescer e ser feliz. Então se pergunte, eu sou capaz de mudar o modus operandi das gravações mentais que eu produzi e venho repetindo ao longo da minha vida? Essa é a grande pergunta, tá? Exija de você agora uma capacidade de limpar seu corpo, de limpar seu cérebro de programações disfuncionais. A mente programa o cérebro e vai iniciando essas origens disfuncionais, de onde veio, meio ambiente, qual idade que foi, em que momento você estava, seu estado emocional, né? Todas as informações elas estão presas no hipocampo, mas ela reverbera na sua aura, na sua psicosfera, vai no DNA, seu DNA começa a envelhecer e não mudar, e você é um propósito de vida totalmente incompatível com a felicidade, ok? Esse processo, ele é biopsico, imunológico. Você começa a transformar agora um hormônio de GH, de envelhecimento, no seu maior aliado. Você mostra ao seu cérebro como você deve agora se comportar e como vai ser sua vida daqui para frente, porque o sentimento é mais importante que o pensamento. Isso vai transformar a sua realidade. Você tem que ter consciência do que realmente essas coisas acontecem quando você se aflige em relação ao problema ou você se aflige em relação a uma melhor solução. Ok? Muito obrigado. Proteção divina.